Tudo bem com vocês? Eu vou começar com uma crítica, posso? Não fiquem bravos comigo? Essa igreja está muito barulhenta. Está muito, gente. Eu vim aqui sábado passado, está muito barulhenta. Eu sei que as crianças, eu tenho uma criança, então quando eu digo barulhenta, não me refiro ao barulho das crianças, tá? Porque elas vão fazer barulho mesmo, dentro da necessidade delas, mas os grandões aí não. Me ajudem, vocês estão muito barulhentos. E se a gente ficar falando... Se a gente ficar... Som. Oi. Muda aqui para mim, Glenner. Se a gente ficar falando enquanto Deus fala, a gente não escuta o que Deus tem para falar. E aí fica difícil. E eu amo essa igreja, por isso eu tô... Beleza, Igor? Posso ir de amarelo? Amarelo, então, Glenner. Se a gente ficar falando enquanto Deus fala, a gente não escuta o que Deus tem para falar. É claro que aqueles que já me conhecem sabem que eu não sou de ficar dando bronca assim não, tá? Você que não me conhece, não pegue ranço aí pela essa minha frase. Mas eu acho que a gente pode tentar ficar um pouco mais de silêncio. Deus se faz presente, Ele está aqui conosco, Ele quer falar com você, mas se a gente ficar falando junto com Ele, a gente não vai ouvir a voz dEle, tá bom? Então vamos nos esforçar para deixar que apenas as crianças se movimentem aí, o que faz parte do processo. O resto, zíper na boca que vai ser bom, tá bom? Espero que você tenha tido uma boa semana. Eu tive uma semana bem complexa, tive uma infecção intestinal, achei que ia morrer, mas não morri, estou aqui. Achei que era a minha última semana de vida. Foi triste. A gente não sabe exatamente o que foi, mas pode ter sido alguma coisa que comemos no trabalho, não tenho certeza ainda. Mas foi cruel. Mas me recuperei, estou aqui, até fiquei preocupado. Na terça-feira, se o Paulo perguntasse se eu ia pregar, a resposta ia ser não, porque eu não tinha condição. Falei, acho que vai dar ruim, não sei nem se eu vou viver, quem dirá pregar no sábado. Mas estou aqui, deu tudo certo, estou viva, então, louvado seja Deus por isso. Existe alguém que está conosco aqui que não faz parte dessa igreja, mas foi convidado por alguém, está conosco aqui hoje, só para eu entender. Sejam muito bem-vindos, viu? É um prazer para nós receber vocês, que bom que vocês estão aqui com a gente. As portas dessa igreja estão abertas aí para te receber, seja muito bem-vindo. Eu fiquei pensando, quando o Paulo... Eu preguei aqui domingo passado, e aí no domingo o Paulo me chamou para pregar hoje, e eu fiquei pensando, puxa, pregar dois cultos seguidos, aí o povo vai ficar enjoado, mas aceitei o convite, estou aqui, e eu fiquei pensando o que nós poderíamos falar por conta dessa questão do evangelismo. E eu sei que muitas vezes, quando tem essas arrancadas, essas coisas, as pessoas ficam um pouco incomodadas, né? Não sei o quê. Eu fiquei pensando o que é que nós poderíamos conversar para nos motivar, para fazer com que a gente compreenda as questões principais do Evangelho. Eu queria colocar todo mundo na mesma página, né? Vamos tentar pensar juntos aqui o que é que nos motiva a fazer parte de uma igreja. Por que a gente está aqui? Por que você vem para cá? Qual que é o sentido de fazer parte de uma comunidade religiosa? Qual que é o sentido de ser cristão? Antes de eu entrar propriamente no sermão, eu queria fazer um convite, falei isso domingo. A gente está com um grupo de mulheres que está acontecendo às sextas-feiras, através do Meet. E tem sido muito bacana. Ontem foi um encontro muito especial, a gente ri, a gente chora. E aí ontem foi bem assim. E foi muito legal. E a gente tem pelo menos 20 mulheres que têm participado todas as sextas-feiras. Está lá no meu Instagram um convite. Tem muitas mulheres que não são cristãs e outras que não são adventistas. E tem mulheres de outras denominações. E é um grupo aberto para todo mundo. Eu queria muito convidar você a fazer parte. É melhor do que você está pensando. Mulheres, aí é só para mulheres, homens, eu lamento. Vocês vão ter que criar um para vocês, mas esse é para as mulheres. E queria convidar você a participar com a gente. Tá? Sexta-feira, às 8h30 da noite. É o horário que a gente já fez tudo o que tinha para fazer. Os filhos já estão quase dormindo, se não dormindo. E a gente começa a fazer então. Então, você que tem interesse, participa com a gente. Tem sido bem legal, ontem foi uma bênção. E espero aí que Deus possa dar continuidade a esse trabalho. Quero convidar você a fazer parte. Mas por que a gente faz tudo isso? Qual que é o sentido real de fazermos parte disso? Para mim, tem dois motivos especiais. O primeiro é a questão de entendermos que Deus nos salvou, de que Ele é Deus, de que Ele nos criou, de que Ele é Redentor, de que Ele tem um plano na minha vida. E o segundo é de que nós estamos nos preparando para ir para o céu. Todo mundo precisa ter essa noção do por que eu faço parte. Porque o Espírito Santo me chamou, porque Deus morreu por mim, Jesus veio aqui, se sacrificou para que eu tivesse vida eterna. E essa é a essência do Evangelho. E agora, até que Ele volte, a expectativa é que a gente viva em comunhão com Ele e pregue o Evangelho para que outras pessoas também possam ter a certeza que a gente tem. É por isso que a gente faz parte de uma igreja.
Mas o fato é, quando você saiu de casa hoje, foi por isso que você saiu para vir aqui, fazer parte dessa igreja? Foi isso que te motivou mesmo? O que é que está nos motivando a continuar fazendo parte de uma comunidade religiosa? Porque quando a gente... Sábado passado, o quarteto cantou aquele hino Começando Aqui, do Arautos do Rei. Eu amo esse hino. De maneira miraculosa, eu cantei ele no meu batismo. Ó, imagina isso, né? Ainda bem que não tem imagem, não tinha Instagram, a gente ainda não divulgava, mas eu cantei com mais 4 pessoas esse hino no meu batismo. E eu fiquei ouvindo essa letra, fiquei até emocionada com a letra desse hino sábado passado, que fala, né? Começando aqui, e por todo sempre, o amor de Deus vai te acompanhar. Ele prometeu, jamais vai te deixar. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Ali quando eu entendi o que era o Evangelho, que Cristo tinha morrido por mim, que Ele tinha um propósito na minha vida, que eu nunca estaria sozinha, que daquele momento em diante o amor de Deus iria me acompanhar. Isso foi um momento especial, no momento que eu me converti. Mas, e depois disso? Depois que a gente começa a nossa caminhada, depois que a gente continua caminhando, esse sentido de fazer parte de uma comunidade, de conhecer a Cristo, de pregar o Evangelho, ainda está com você? O que é que está te motivando? Por que você está vindo aqui? Você ainda consegue se lembrar e pensar, puxa, eu vou lá, porque Cristo morreu por mim, eu vou lá, porque, sabe, eu entendi a diferença que Ele faz na minha vida, porque minha vida é diferente, isso ainda está te motivando? Porque se esse não for o caminho principal, e a gente precisa, de alguma maneira, voltar a pensar nesse sacrifício de Cristo, voltar a pensar nos motivos pelo qual a gente faz parte dessa igreja. Porque só isso vai nos dar a condição de fazer o segundo passo, que é levar isso a outras pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque tudo na vida vira costume. Tudo na vida vira rotina. Eu saio de casa todos os dias, ó, pra vocês terem noção de como eu sou a doida da rotina, esses dias eu saí de casa correndo, e quando eu cheguei meu chefe já me ligando, não sei o quê, aquela coisa toda, quando eu cheguei na rua da empresa que eu trabalho, eu olhei para trás, quem estava no carro? Quem vocês acham que estava no meu carro? A Lore. Estava lá no carro, sentada. Eu tinha que ter deixado ela na escola. Eu olhei para trás e falei, o que você está fazendo aqui? Ela falou, mamãe, a gente vai para o seu trabalho hoje? Eu falei, não, era para você estar na escola. O que você está fazendo aqui, menina? Pelo amor de Deus. Porque a gente fica ali, ó, no automático. Esses dias ela estava de férias e eu estacionei o carro na frente da escola dela, sem ela no carro. Na hora que eu olhei para trás, eu falei, o que eu estou fazendo aqui, gente? Era para eu estar no trabalho, a menina está de férias. Rotina, a gente entra num looping de costume. Eu sou doida, vocês já perceberam, né? Um looping de coisas. Quando a Laura era pequena, mas eu tinha medo de esquecer ela no carro. Eu falei, essa mulher é doida, qualquer hora ela vai descer do carro, ela vai ficar lá. Ainda bem que agora ela já estava grande, ela perguntou. E eu peguei o trânsito, eu tive que pegar a BR, voltar tudinho para deixar ela na escola. Cheguei atrasada no trabalho, porque levei a criança para a escola. E levei a criança para o trabalho. Por que eu estou falando isso para você? Porque a gente entra em rotina, tudo faz parte da rotina. E fazer parte de uma comunidade religiosa pode estar na sua rotina. Hoje de manhã você acordou, escolheu a roupa, veio para cá, o carro quase que te trouxe sozinho, que você já conhece o endereço, já sabe onde vai estacionar, já sabe o banco da igreja que vai sentar. E às vezes você está fazendo parte do processo. Não é? Vem aqui, sou diretor de escola sabatina, sou ancião, sou pastor, sou pregador, seja lá o que você for. E você está fazendo tudo isso no automático. Está fazendo tudo isso porque faz parte. E não pode ser assim. Não dá para fazer parte, porque a gente está falando de algo muito importante. A gente está falando de redenção. A gente está falando de salvação. A gente está falando da eternidade dos próximos anos da nossa vida. E não pode estar no automático, porque se está no automático é mal feito. Normalmente essa rotina nossa fica tão ali, né, que já não está fazendo diferença para mim nem para ninguém que está ao meu redor. E com a questão de fazer parte de uma comunidade religiosa, de ser convertido, não pode estar nesse ritmo. Então eu queria levar você a pensar primeiro por que a gente faz parte. A gente precisa resgatar isso de alguma maneira. Isso tem que estar latente no meio do seu coração. Porque quando está latente a gente tem vontade de fazer. A gente quer fazer parte do trabalho. O pastor, acho que é Ed René, que é da Igreja Batista, ele tem um livro que chama Talmedim, eu gosto bastante desse livro, e ele fala um pouco sobre o que os meninos que faziam parte das congregações judaicas, eles eram... o Talmedim é um aprendiz do mestre ali, né? Então, cada mestre tinha seus talmedins, que eram os meninos que faziam parte da sinagoga, que iam aprendendo a lei, e eles iam ensinando coisas. E ele fala sobre... Esse livro ele fala um pouco sobre o que os talmedins aprendiam. E aí, entre essas coisas, ele tem um capítulo lá, ele é quase que um livro diário, assim, é para você ler um todo dia, né? Como se fosse uma meditação. E aí ele tem um texto lá, que é de uma parábola, que eu achei muito especial, que me abriu os olhos para uma série de coisas. E a parábola é o seguinte, eu não sei se eu já contei essa parábola aqui, eu acho que não, porque eu li esse capítulo desse livro, não lembro de ter pregado aqui depois disso, mas se eu já falei, você escuta de novo, vai ter que fazer parte, porque tem a ver com o que a gente vai falar.
E essa parábola diz o seguinte, que um homem muito rico tinha uma fazenda sensacional, e ele era muito ocupado, ele não tinha tempo de cuidar dessa fazenda. E aí, então, ele chama um caseiro, ele e a sua esposa, para cuidar da fazenda. E ele contrata esse casal para cuidar da fazenda e diz para eles assim, olha, eu vou ficar fora por pelo menos uns 2 meses, e eu quero que você faça o melhor aqui pela fazenda. E diz para ele assim, tudo que você precisar e tudo que você quiser, você compra, que quando eu voltar eu pago. E o caseiro ali falou, ok. Passou-se 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, o homem não voltou. Porque cada dia ele tinha uma coisa, uma reunião no lugar, a filha ficou doente, não sei o quê, e ele não voltou para a fazenda. Depois de quase 10 meses, ele volta para a fazenda. E quando ele chegou na fazenda, ele viu que estava uma bagunça. O mato estava dessa altura. Ele tinha cães ali, né? Tinha um canil, o canil estava aberto. O negócio de pássaros dele, os pássaros tinham voado. O negócio estava detonado, a fazenda tinha acabado. E ele ficou chocado com aquilo, falou, mas o que aconteceu aqui? E ele foi entrar na casa, né? E ele viu que a casa do caseiro estava muito bonita. A casa tinha sido reformada, a casa estava top. E a mulher do caseiro chegou com um cabelo diferente, muito bem vestida, um salto. E ele falou, ué, o que está acontecendo aqui, né? E aí falou, olha, tudo bem, posso falar com o seu marido? Oh, que bom que o senhor veio. Claro, só um minutinho que ele está na banheira. Eu já vou chamar ele. Falou, está na banheira? E ele veio, o caseiro veio, muito bem vestido, arrumado, preparado, e conversou, né? Olha, que bom que o senhor voltou. Ele falou, mas peraí, o que você fez com a minha fazenda? Dá uma olhada nisso aqui, a fazenda está destruída, não tem mais nada, está tudo acabado. Ele falou, não, mas espera aí, o senhor falou para mim quando o senhor saiu daqui, e olha como você está vestido, olha a sua mulher, nunca vi sua mulher com cabelo desse. O que aconteceu? Ele falou, mas quando você saiu daqui, você falou que tudo que eu quisesse, eu podia pedir, podia fazer, que quando você voltasse, eu acertava a conta. E o dono da fazenda falou para ele assim, mas eu estava me referindo à fazenda. Tudo que você pedisse em relação à fazenda, eu faria. Por que essa parábola é super importante? Porque a gente diz assim, né? Muitas vezes eu oro, e a Bíblia diz que tudo que pedires em meu nome, eu farei, né? Se a gente orar com fé, nós seremos atendidos. E talvez exista uma confusão aí do que nós estamos achando que Deus quer fazer através de nós e por nós. O que é que você tem pedido? O Senhor está dizendo para você assim, eu vou te atender em tudo, tudo que está relacionado ao reino. É disso que Ele está falando. E eu acho que talvez como mordomos dessa fazenda, talvez a gente esteja olhando só para a gente e achando que Deus vai fazer só em nós, quando todas as promessas dEle estão relacionadas ao reino. E é isso que deveria motivar a nossa vida. Ele diz que vai fazer por você, através de você, e tudo que você pedir, mas não relacionado a você mesmo. É relacionado ao reino, é aquilo que vem depois. E talvez a gente esteja um pouco confuso sobre isso. Você gosta de se relacionar com pessoas egoístas? O que é uma pessoa egoísta? Eu tenho para mim, não vou dizer por quais motivos, e aí você defina, que homem no geral é mais egoísta que mulher. Quem concorda? Eu quero ver as mãos. Quantos acham que os homens, sexo masculino, é mais egoísta do que mulher? Eu tenho essa sensação. Não sei porquê, depois a gente pode conversar sobre esse assunto, eu não vou abrir aqui para a gente não ter problemas. Mas eu acho assim, eu não tenho irmãos, mas eu tenho pai e marido. A mulher, por algum motivo, ela tem um senso de... Sabe por quê? Porque mãe já começa, assim, você nasceu, né? Você tem um filho, você já tem que abrir mão de muita coisa por conta do filho. E as mães já fazem isso. Homem, pais, são bons pais, mas é diferente de mulher, como mãe. Né? É diferente, não adianta, a pegada é diferente. Eu não sei se um pai conseguiria, de fato, fazer aquilo que uma mãe faz. Possivelmente não. Muitos pais fazem muito bem feito, mas não é igual. Existe uma série de coisas, né? Não que mulheres não possam ser egoístas, mas eu percebo que a mulher, acho que no DNA, na criação de Deus, ela veio com algo a mais que tem a ver com cuidado, com abnegação, com compreensão, de estar perto. A mulher tem essa tendência, mas há mulheres também bem egoístas, lógico. O fato é que ninguém gosta de conviver com alguém egoísta. Eu procurei no dicionário o que é a palavra egoísmo, né? Qual que é o significado dessa palavra? Egoísmo, olha só o sentido da palavra egoísmo. Amor exagerado pelos próprios interesses a despeito do outro. Exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo. Orgulho e presunção. Então, uma pessoa egoísta, ela ama
Ela tem um amor exagerado por qualquer coisa que tenha a ver com o próprio interesse dela. Ela não está preocupada com o outro, ela está preocupada primeiro com ela sempre. Né? Ela olha para isso e assim, ela tem um exclusivismo, ela leva uma pessoa a se tornar referência de tudo, por orgulho e por presunção. Uma pessoa egoísta não consegue olhar para o outro. Por que eu estou falando isso para você? Porque uma das coisas que mais nos impedem de pregar o evangelho é o egoísmo. O que nos impede de cumprir a obra é o egoísmo. O que nos impede de viver uma vida em função do nosso próximo é o egoísmo. É olhar para a gente mesmo. E eu quero dar um exemplo para vocês entenderem isso. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3. Vou pedir para que você feche seus olhos aí, antes de nós lermos o texto desta manhã. Esperar que você encontre aí, a gente ora. Jonas, capítulo 3. Jonas está na seção dos profetas menores, ali é um livro pequenininho. Depois de Amós. Depois do livro de Daniel, que é um livro maior, vem os menores, e você vai achar aí Oséias, Amós, Jonas, antes de Miqueias. É um livro de 2 pequenas páginas aqui. Ok? Feche seus olhos, vamos falar com Deus, eu orei com você. Santíssimo Deus, querido Pai, privilégio nosso estarmos na Tua presença. Nós vamos abrir a Tua palavra agora e é necessário a presença do Espírito Santo para que possamos ouvir a Sua voz. Fala conosco através desse texto, que o Senhor nos traga compreensão, tira de nós tudo aquilo que nos impede de ouvir a Sua voz. Que somente o Senhor fale. Nós oramos por Cristo. Amém. Então vamos lá, eu vou ler com vocês o capítulo 3, que é pequenininho, e parte do 4 aqui. O verso 1 diz assim, do capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas novamente, e com essa ordem, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de panos de saco. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou seu manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou sobre a cinza e então fez a proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido que nenhum homem ou animal, boi ou ovelha, provar alguma coisa, não comam ou não bebam. Cubre-se de pano de sacos, homens e animais, e todos clamem a Deus com sua força. Deixe os maus caminhos e a violência. Verso 9. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Verso 10. Tendo visto o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. Enfureceu-se. Ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que o Senhor disse, não foi isso que eu te disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometeste castigar, mas que depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e se sentou em um lugar ao leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-los do calor que deu grande alegria a Jonas. O que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma largata atacar a planta e essa secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Jonas era dramático, vocês acham? Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar furioso por esta planta? E respondeu ele, tenho sim. Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor disse, você tem pena dessa planta, embora não tenha podado e nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e na noite seguinte morreu. Contudo, Nínive tem 125 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. E além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa cidade? E o texto acaba aqui. Que história é essa de Jonas? E o livro de Jonas é engraçado, porque o capítulo 1 e 2,
Deus faz milagres com Jonas, né? Começa um capítulo muito bacana, porque Jonas está indo para outro lugar, Deus tira ele de onde ele está indo, ele é engolido por um peixe, né? Ele fica na barriga de um peixe, e a gente entende que Jonas aprendeu tudo o que ele tinha para aprender ali. Não é a sensação que a gente tem? Puxa, agora onde Deus me mandar eu vou. Né? Eu fiquei aqui, dentro de um peixe, não sei quantos dias, pensando, fui cuspido na praia, podia ter morrido, né? Desobedeci a Deus, Deus pediu para que eu fizesse algo. Se a gente ler até o capítulo 2, se acabasse no capítulo 2, a gente diria assim, Jonas entendeu o recado. O cara entendeu realmente o que Deus queria que ele fizesse. Estaria lindo se a história acabasse aqui. Mas a Bíblia diz que Deus fala com Jonas sobre Nínive novamente. Só fazendo um parênteses a respeito dos ninivitas, ninivitas eram cruéis, e muito do povo de Israel havia sido morto pela mão dos ninivitas. E eles eram sarcásticos, assim, eles eram sádicos até, né? Não sarcásticos, sádicos. Eles faziam sofrer, eles torturavam, eram considerados pessoas ruins. Jonas conhecia muita gente que havia morrido pela mão dos ninivitas. Então, quando Deus diz para ele, vai lá e prega contra Nínive, e essa é a expressão que a Bíblia usa, contra, na cabeça de Jonas, eu vou lá para dar o quê? Uma sentença. Era isso que ele queria pregar. Ele não queria pregar a redenção, ele queria pregar a sentença. Ele estava lá para dizer, vocês estão errados e Deus em 40 dias vai destruir essa cidade. Esse era o recado que Jonas queria dar. E aqui não passa muito esse diálogo, mas Jonas diz assim, olha, eu falei que o Senhor ia ser misericórdia. Lá em casa, antes de sair, eu já estava pensando isso, porque eu te conheço. Ele quase disse para Deus assim, você é mole. Esse povo é ruim e o Senhor está sendo mole. E Jonas vai lá e prega isso para o povo, e um milagre acontece, a cidade inteira se arrepende. E as pessoas, o próprio rei se veste ali de pano de saco, todo mundo se movimenta, entende quem é Deus, e Deus diz, perfeito, plano cumprido. E Jonas questiona a Deus disso, diz, olha, é sério que o Senhor vai perdoar esse povo? E eu fiquei pensando muito a respeito desse texto. Jonas era egoísta, ele estava ali querendo uma salvação só para ele, que não tinha a ver com o outro. Quando a gente faz um trabalho como esse aqui, que mensagem a gente quer levar para as pessoas? O nosso evangelho, aquilo que nós estamos contando a respeito de Deus, é para a sentença de morte ou de salvação? Porque não é só pregar. Por que você vai entregar esse livro? O que é que você está querendo levar? O que é que você quer passar para as pessoas? De que elas estão erradas? De que elas estão vivendo uma vida ruim? Isso faz parte, porque em algum momento o evangelho, ele funciona como esse espelho, né? Ele mostra onde a gente está errado. Mas o que é que você está querendo levar? Você está querendo levar crítica ou você está querendo levar salvação? Você quer mostrar para as pessoas que existe possibilidade de redenção, ou você quer dizer para elas que elas estão vivendo uma vida errada, que não é aquilo que você vive, que você vive de uma maneira melhor do que elas. Eu acho interessante o apelo de Deus quando ele diz assim, Jonas, presta atenção, são 125 mil pessoas lá, 120 mil pessoas nessa cidade, todo mundo vai morrer. Eu vou matar todo mundo e para você está tudo bem, você está com dó de uma planta. E você não consegue sentir pena dessas pessoas e o texto acaba aqui, né? O livro de Jonas acaba aqui. A gente não sabe o que o Jonas respondeu para Deus. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte. O que te motiva a pregar o evangelho é o amor de Deus. E é o que deve ser. É um Cristo que veio, que morreu para te salvar e isso precisa ser real. Jesus deixou o céu e veio aqui morrer pela Juliana pecadora, que faz besteira, que não faz da maneira como ele gostaria. E eu entendi isso. Isso me motivou a fazer parte do evangelho. Mas, queridos, fazer parte dessa igreja e não levar isso a outras pessoas é não reconhecer o amor de Deus. E se você se isso não te motiva em sair daqui e dizer, olha, existem mães nessa noite que passaram a noite toda chorando pelos seus filhos, que estão no mundo das drogas. Todo dia, toda sexta-feira que entra alguém ali naquele pedido de oração que a gente faz no nosso grupo, sempre tem uma mãe orando e clamando pelos seus filhos. Porque o filho não chegou, porque o filho está na balada, porque o filho usa droga, porque o filho está preso, porque o filho isso, porque o filho aquilo. Mulheres que estão sofrendo porque o casamento acabou. E tantas outras situações que para a gente, às vezes, nem faz parte do nosso cotidiano. Existe gente com situações que não faz parte do nosso cotidiano. E o papel da igreja é levar alguma esperança para essas pessoas. E nós não vamos alcançar o céu se a gente não cumprir esse propósito. Sabe por quê? Porque a gente não entendeu o que é amor. E a gente está vivendo de maneira egoísta. Então, se você não se motiva a pegar um grande conflito, esse livro aqui foi um dos primeiros livros que eu li na igreja, faz muitos anos que eu li, depois não voltei a ler de novo, mas vou voltar a ler ele, ganhei um aí semana passada, vou ler de novo. Muda histórias, muda vidas. A gente pode estar falando para alguém, a gente vai falar para alguém que talvez não tenha a menor perspectiva de vida, que não sabe o que vai ser com ele nos próximos anos, e essa história pode ser renovada. Eu tenho um colega que trabalhou comigo, o nome dele é Alessandro, acho que ele deve ter pregaram aqui alguma vez. Ele
Ele foi adotado por uma família e a mãe dele achou que não podia ter filhos. E adotou ele. E pouco depois que ele foi adotado, a mãe dele ficou grávida. Então, ele tinha um irmão quase da mesma idade que ele. Eles cresceram meio que juntos. E quando esse irmão fez 16, 17 anos, não tenho muita certeza da idade, ele foi assassinado. Né? Houve uma situação lá e ele foi baleado e ele morreu. E o Alessandro ficou muito revoltado com isso. Né? Ele não era cristão, ficou muito revoltado com isso e, né, viveu ali de uma maneira... Né? E ele começou a usar drogas, começou a usar maconha, e daqui a pouco ele estava usando cocaína, e ele, mesmo estudando direito, de uma família boa, ele começou a usar crack. E ele ficou no vício do crack durante muitos anos. E eu trabalhei com ele, ele entrava num carro, assim, um rapaz super inteligente e tal, ele entrava no carro, ficava uns 4, 5 dias usando crack dentro do carro, e numa situação extremamente crítica. Quantas vezes os pais tiveram que buscar ele no meio de uma favela, no meio de uma boca, um rapaz super inteligente. Em um tempo especial, na empresa que eu trabalho, o dono da empresa soube da situação dele, porque ele começou a faltar muito, e tinha aquelas situações todas, e ele foi internado numa clínica, inclusive de um padre, Padre Alberto, algumas pessoas conhecem esse padre, porque ele faz um trabalho muito grande com pessoas que são dependentes químicos. E lá o Alessandro começou a ler O Grande Conflito, o Marco, que é meu chefe, deu uma coleção de livros para ele, e ele começou a ler esses livros lá nessa clínica, e o Alessandro já fazem mais de, 20 anos que ele não é mais usuário de crack. E livrar do crack não é para qualquer coisa, não é para qualquer um. Mas foi o amor do Evangelho, foi a graça, foi Cristo que salvou a vida do Alessandro. Por que eu estou falando isso para você? Gente, não é só para falar, a questão da igreja sair daqui de dentro e impactar a nossa comunidade tem a ver com fim de sofrimento, tem a ver com redenção, tem a ver com pessoas que estão no mais fundo do poço que pode existir. Tem gente que não tem esperança, tem gente que está pensando em tirar a vida amanhã e você pode ser esse instrumento. Tem gente que, eu lembro quando a gente fez uma missão Caleb, um dia batendo na porta de uma mulher, ela tinha feito uma oração dizendo assim, Senhor, eu vou tirar minha vida hoje se o Senhor não se manifestar aqui. E a gente bateu lá na porta dela para dar estudo bíblico, não foi a minha dupla, uma outra dupla do Bruno. E quando ela chegou, ela disse, olha, eu tinha acabado de orar a Deus, que se Ele não mandasse alguém aqui para falar comigo, eu ia tirar a minha vida. Essa mulher está batizada, frequenta a igreja de Ilha Cumprida até hoje. Existem muitas pessoas que estão necessitando, mas esse é um trabalho que o Espírito Santo não vai fazer, que eu e você vai fazer. Só que você tem que entender que isso não tem a ver só com a salvação do outro. Isso tem a ver com a sua própria salvação. Isso tem a ver com entender o que é esse ministério de amor, e é isso que Cristo quer fazer através de você. Não existe a possibilidade de fazer parte dessa igreja e não impactar a vida de alguém. Não existe a possibilidade de conhecer a Cristo e não cumprir o nosso propósito. De pensar o que você pode fazer. Eu não estou falando só de distribuição de livros, não, mas de um impacto individual. E eu vou dizer para vocês, quantas vezes vocês me chamarem para pregar aqui, quantas vezes é isso que eu vou falar. Então, se não quiserem mais ouvir falar sobre isso, não me chama. Porque essa é a única pauta que a gente pode ter. Mudança de vida. Olha, nesse grupo que a gente está fazendo, eu tenho dito muitas para as mulheres, eu não estou preocupada em dar estudos bíblicos para essas mulheres. Eu estou preocupada que elas conheçam quem é Cristo e o que Ele pode fazer para a vida delas. Se elas pedirem estudo bíblico, vai ser uma consequência. Mas eu quero levar isso para essas pessoas de alguma maneira, porque isso faz diferença na minha vida e na vida delas. Isso fortalece a minha fé, é compartilhar aquilo que a gente tem. Você precisa mover isso em você, porque não só a sua própria fé vai morrer. Não faz nenhum sentido a gente olhar para esse mundo e assim como Jonas dizer, olha, o cara é ruim mesmo. Não, quantas vezes a gente vê as pessoas falando, desculpa a expressão, é vagabundo, isso aí tem que morrer. Não é isso, isso é contra aqui, 120 mil pessoas. O que você acha que Deus pensa quando Ele olha para um presídio lotado? O que você acha que Deus pensa? Fala para mim, o que você acha que Deus pensa quando Ele olha para um presídio lotado? Ele pensa exatamente o que pensaria se eu encontrasse a Lore numa cela. Esse é o sentimento de Deus. Está entendendo? É fácil para você falar assim, para mim pode morrer tudo, isso aí, pena de morte, mata todo mundo, é ruim mesmo. E se fosse o seu filho? Esse é o sentimento que Deus tem. Quando Deus olha para a terra e vê lá, né, aquela situação toda de ruindade, de essa maldade do ser humano, Deus está olhando para os seus filhos. E é esse amor que Ele quer passar para você, porque Ele te ama, mas Ele não só te ama, Ele ama o ladrão. Essa semana uma menina lá do meu trabalho, ela é pastora da igreja Assembleia de Deus. O marido dela é pastor, né? Eles denominam as pastoras também. E aí, assaltaram a igreja dela. O cara entrou, quebrou o vidro da igreja para roubar um filtro d'água. Roubar um filtro de água, para vender o filtro. Só que ele não conseguiu levar o filtro, e aí ela falou, eu tenho certeza que apareceu um anjo para ele, porque ele largou bolsa, largou tudo, foi embora, até o celular dele ficou lá. E ela falou, o homem foi embora. Eu não sei o que aconteceu lá dentro da igreja, mas o homem foi embora. E ela falou para mim, né? Ela estava contando isso, ela falou, e o irmão da igreja falou, irmã, ela falando, né? Eu falei, a gente tem que orar por ele e tal. Eu falei, irmão, não vou orar para esse irmão, não.
Eu quero é mais que ele se dê mal. Vem aqui roubar o filho da igreja. E a gente tem essa tendência de Jonas, de olhar e achar que não é todo mundo que merece o evangelho. É de olhar e escolher para quem a gente quer entregar o evangelho, para quem merece receber esse amor. Mas se fosse quem merece, nem eu nem você teríamos recebido. O que eu quero levar você a pensar? Primeiro, vamos sair do automático. A gente está caminhando para algo que é a volta de Cristo. O céu, tudo isso aqui tem a ver com o céu, a gente está se preparando para lá. Esse é o ponto alto da nossa vida, é para lá que a gente está indo. O Espírito Santo, tudo que a gente faz aqui é para encontrar com Cristo lá no final. E a gente precisa sair desse automático, de entender que as pessoas precisam ouvir, porque enquanto todo mundo não ouvir, o fim não virá, Cristo não vai voltar. E isso faz parte do nosso trabalho, estamos comissionados a isso. Mas não adianta só entregar um livro se não tem amor, porque quem receber vai perceber. Sabia? Esse trabalho que a gente faz, se não há amor nessa entrega do Evangelho, se você não está preocupado realmente com a vida de quem vai receber, se não há dedicação para isso, quem recebe percebe, sente isso. O Espírito Santo faz o trabalho? Faz, mas é você que tem que fazer parte disso. Temos que amar as pessoas para que esse trabalho seja feito. E amar não é uma tarefa fácil. Não é fácil amar nem quem a gente convive, quem dirá quem a gente não convive. Mas a gente precisa se espelhar naquilo que Cristo fez. E tem um texto que diz assim, né? O maior exemplo que a gente tem daquilo que é amor. O que é esse amor? Que nível é esse amor? O livro de João, capítulo 15, no verso 13, diz assim, ó. Qual que é a comparação de amor que Deus pede para que você tenha? Ele está pautado nele mesmo. E João, capítulo 15, verso 13, diz assim, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Esse é o nível de amor que Cristo está falando. A ponto de morrer por outras pessoas. E é esse tipo de sentimento que Ele quer colocar no meu coração e no seu coração. Hoje eu queria fazer uma oração, não por aqueles que já estão engajados. De repente já faz parte, de repente você já entendeu tudo isso. Eu queria orar por você que não tem essa vontade. Que diz assim, olha, eu não sinto realmente esse desejo de pregar o evangelho desse jeito. Eu não consigo olhar para a pessoa que está do meu lado e dizer que eu amo ele, com esse amor que a Bíblia diz. Eu não tenho essa vontade, não faz parte de mim, eu não aprendi isso ainda, eu não entendi isso ainda. Né? Eu não estou tomada, eu caio na rotina ali, não estou nem lembrando disso. Vai vir Semana Santa, vai vir um grande conflito, possivelmente eu não, hoje, dizer que eu vou fazer parte desse processo, pouco provável, porque isso não está aqui. É com essas pessoas que eu quero orar hoje. Eu queria convidar você que quer se colocar em pé para dizer, olha, eu não estou acostumado com isso aí não. Esse nível de amor que a Bíblia coloca, eu ainda não alcancei. Eu não estou conseguindo olhar para o meu próximo e sentir o desejo de realizar esse trabalho, porque eu estou preso nas minhas próprias coisas. E muitas vezes isso acontece comigo também. E eu quero convidar você a orar, pedindo para que o Espírito Santo coloque isso em você, para que ele se revele a você de uma maneira que te convide a fazer parte da obra dele. E quando eu digo fazer parte, não é só entregar o grande conflito. É lá no seu trabalho, é no dia a dia, é na sua família, é no dia a dia mesmo, é no seu Instagram, é no seu Facebook, é no ônibus, é no carro, é no Uber que você pega. Que de alguma maneira o amor de Deus transcenda de você e através de você, para que a gente consiga cumprir. Vocês sabem que a Semana Santa é dos pontos altos realmente, eu não sei o que acontece, se é a mágica da Semana Santa, mas as pessoas ficam muito sensíveis a ouvir a respeito do Evangelho. É uma oportunidade única. Mas se a gente mostrar realmente interesse na vida das pessoas, na pessoa, não é só de trazer a pessoa para cá, porque, gente, o Grande Conflito é um livro forte. E se a pessoa não entender outras coisas, só lendo o Grande Conflito é complexo. Ela precisa entender que você está interessada nela, porque senão não terá esse efeito que vocês acham que vai ter. Nada disso aqui vai funcionar se a igreja não for o que o rapazinho falou aqui de manhã, uma igreja acolhedora. Nada disso aqui vai funcionar se a gente não amar as pessoas que vão receber esse livro. Não vai adiantar nada. A igreja pode distribuir milhares e milhares de livros. Milhares e milhares de livros. E quando as pessoas vierem aqui, elas não encontrarem o Deus deste livro, não vai ter diferença nenhuma. Pode guardar os livros. E você é a única pessoa que pode mostrar quem é esse Deus. Quero convidar você para nós orarmos. Queria que colocasse de pé aquele que acha que precisa orar por isso. Dizer assim, olha, eu não estou nessa pegada de fazer o trabalho desta maneira, com esse nível de amor. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Santo Deus, querido Pai, muitas vezes o nosso coração tem sido muito similar ao coração de Jonas.
não há nenhum interesse em nós em relação ao nosso próximo. Nós não queremos saber como eles estão comendo, onde eles estão vivendo, se existem necessidades psicológicas, se existem necessidades emocionais. Nós não temos o nível de amor que o Senhor tem a ponto de dar a sua vida pelos seus amigos. O nosso coração é um coração de pedra. E muitas vezes nós não estamos entendendo o que é esse trabalho aqui que nós vamos fazer. Muitas vezes nós não estamos entendendo que não é só entregar um livro, é se importar com a vida de cada pessoa. É se dedicar para que vidas sejam transformadas. Para que pessoas te conheçam e para que o Senhor volte. Nós queremos sair desse automático do cotidiano. Nós estamos no piloto automático. Nós vamos à igreja, nós realizamos as nossas atividades, mas precisa haver algo maior do que isso. E nós sabemos que existe porque o Senhor morreu por nós. E a maioria de nós aqui fomos convidados a fazer parte da tua obra. O Senhor nos chamou no nosso batismo, nós nos entregamos porque entendemos que o Senhor morreu por nós. Coloca o fogo do Evangelho em nosso coração e o desejo de mostrar às pessoas quem o Senhor é. O Senhor precisa transformar a nossa vida para que a gente esteja engajado a isso. E, Senhor, que nós não tenhamos o desejo de falar com 2.000 pessoas, mas que nós tenhamos pelo menos o desejo de falar com uma pessoa. Que de maneira verdadeira nós consigamos dar o nosso testemunho, dizer aquilo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos lembre da necessidade que temos de pregar o Evangelho para abreviar a sua volta. Muitas pessoas estão morrendo no sofrimento sem conhecer a Ti. E nós precisamos alcançar essas pessoas. Consagra a Tua igreja para o Teu trabalho. Dá a nós ministérios individuais, senso de trabalho para o Senhor individual. Não é a igreja que faz, sou eu que faço, porque eu sou a igreja. O Senhor precisa nos usar de maneira individual, cada pessoa aqui, mesmo aquele que não se imagina fazer isso. Para isso muda o nosso linguajar, muda a nossa mente, muda a nossa postura, nos faz mais semelhante ao Senhor, para que a pregação do Evangelho tenha efeito, para que a boa nova da salvação encontre pessoas que estão presas pelas garras de Satanás no inferno. Que o Senhor nos use para libertar pessoas que não têm esperança de vida, que estão presas e que estão presas em demônios, que estão presas em aflição, que estão presas em vícios. Que o Senhor nos use para trazer libertação, como a Tua palavra diz, que a Tua igreja prevaleça contra o inferno, para que pessoas sejam libertadas e muito em breve estejam conosco no céu. Abençoe a Tua igreja, salva a nossa vida. Nós queremos fazer parte, queremos ser aquilo que o Senhor sonhou para nós. Abençoe esses livros, a entrega desse trabalho, a Semana do Calvário, em todas as igrejas, que possamos realmente cumprir a Tua obra. Nós oramos e agradecemos por Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém.